Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos dar continuidade, prosseguimento, ao nosso estudo guiado ao estudo da lição. E você é meu convidado a ficar comigo, junto comigo, até o fim, porque eu creio que com certeza, de alguma forma, o nosso Deus vai falar aos nossos corações, tá certo? Essa lição tem sido uma bênção e com certeza ela quer abençoar a minha e a sua vida. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum estudo guiado, para você acompanhar essa série de estudos que dura um trimestre. E a cada trimestre nós temos acesso a um conteúdo maravilhoso que tem sido preparado pelo poder de Deus para abençoar a mim e a você. Também deixe o teu gostei para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. E assim, com o tempo, a gente venha a se tornar um grande povo muito feliz que está desejoso e ansioso pela volta do Senhor, tá certo? Sem mais delongas, agora nós vamos orar juntos e logo em seguida vamos estudar a nossa lição. Vamos orar então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder conhecer mais a Ti, de poder entender melhor, a vida de Jesus aqui na Terra e assim tirar lições e aprendizados para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é domingo, dia 27 de outubro. O tema do nosso estudo é o contexto do encontro. Nós, durante a semana, estamos estudando aí sobre o testemunho dos samaritanos com relação a Jesus. E aqui nós vamos dar início, entender aqui o plano de fundo que aconteceu ali naquele local e saber quais foram os motivos que levou Jesus até Samaria, qual era a situação das pessoas que se encontravam lá e outras coisas. Então, fica junto e vamos juntos. Foi apresentado aqui dois contextos bíblicos. Nós vamos ler o primeiro agora, que está no capítulo 4 do Evangelho de João, do verso 1 ao 4, que diz assim, ó: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Esse João é o João Batista, tá? Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. E da Judeia para a Galileia, entre essas duas localidades, havia ali a localidade de Samaria. Então, com base nisso, eu separei um ponto aqui muito interessante que diz assim, ó: Os fariseus descobriram que os discípulos de Jesus batizavam mais pessoas do que os discípulos de João Batista. E por conta disso, o que foi que aconteceu? Se a gente for olhar o contexto ali do versículo 26 a 30 do capítulo 3 de João, a gente vai ver que os discípulos de João Batista ficaram um pouco enciumados de ver que os discípulos de Jesus estavam batizando mais do que eles, que eram, vamos dizer ali, pertencentes ao mestre João Batista. E isso estava criando algumas tensões, algumas disputas, coisas que, podemos dizer assim, não agregam em nada para o crescimento do reino de Deus. E aí, em dado momento, esses discípulos foram questionar João Batista, se ele não ia tomar nenhuma atitude, nenhuma providência, se não ia mover nenhuma ação. E aí João Batista dá aquela sua famosa resposta, que ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista sabia que esse seria o curso natural e que, de fato, vamos dizer assim, quem deve ter destaque na nossa vida é Jesus Cristo. Infelizmente, os discípulos de João Batista até então não tinham, vamos dizer assim, caído a ficha, não tinham percebido que Jesus é quem merecia e quem merece o destaque nas nossas vidas. E aí depois que Jesus percebe essa situação e percebe também que Satanás poderia ganhar com essas tensões, produzir ali pensamentos errados, e posições equivocadas, então por conta disso, Jesus decide ir mais uma vez à Galileia.
Porém, no caminho, ele faria uma pausa muito importante. Ele teria que passar por Samaria. A maioria dos judeus evitavam passar por Samaria. Inclusive, ontem no estudo nós falamos um pouco sobre isso, né? Que os judeus não se davam com os samaritanos por alguns motivos, né? Algumas situações que tinham acontecido no passado. E que essas mágoas chegaram até o momento da época ali de Jesus. E aí, ao invés de Jesus fazer o caminho mais longo, indo ali por Pérea, né, para evitar passar por Samaria, ele decide passar exatamente por Samaria, que era o caminho mais curto, né? E ali no caminho, ele faz uma pausa em um poço, né, que ficava próximo da cidade onde ele iria passar, e ali ele tem um encontro bastante interessante. E agora nós vamos para o segundo contexto do estudo de hoje, que é os versículos, né, seguintes, do verso 5 ao 9 do capítulo 4, que diz assim, ó: Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O ponto que eu destaquei com base nesse contexto diz assim, ó: O poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém, enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. Por que essa informação é importante? Porque aqui apresenta uma situação que faz a gente refletir do tipo: se o poço ficava mais próximo da cidade de Siquém, a mulher pertencia à cidade de Sicar, por que ela não foi ou buscou um poço mais próximo de Sicar? E por que ela escolheu o horário mais quente do dia, o horário de meio-dia? Eu falo pela minha região aqui, eu moro no Nordeste do Brasil, e aqui é muito quente nesse horário, principalmente no período no qual nós estamos atualmente, né? E aquela mulher escolheu aquele horário, aquele momento para ir buscar no poço mais distante, porque havia um motivo, né? Aquela mulher, ela não queria ser encontrada por ninguém. Ela não queria estar na presença de ninguém, né? O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó, em João 3, foi surpreendente que Nicodemos, um rabino e líder dos judeus, se rebaixasse para ir até Jesus. A gente viu, inclusive, na lição da semana passada, esse encontro, né? Nicodemos, um judeu de alta classe religiosa, um homem respeitado, né? Um mestre, né? Jesus até afirmou, olha, você sendo um mestre, é até espantoso que você não entenda, não conheça isso que eu estou lhe ensinando, lhe apresentando. Ou seja, Nicodemos era uma pessoa do alto escalão. Porém, ele, vamos dizer assim, buscou Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. E ele estava bem semelhante a essa mulher, né? Ele buscou ali as horas noturnas, as horas da madrugada, para ter esse encontro com Jesus. Por quê? Porque ele também não queria ser visto com Jesus. A mulher, o plano dela não era ter um encontro com Jesus, mas a realidade que ela estava vivendo era bem parecida com a de Nicodemos. Ela buscou aquele horário de meio-dia porque ela não queria ser encontrada por ninguém. Nós vamos tomar conhecimento dos motivos dela, não hoje, mas o ponto que a gente deve focar é, mesmo ela não tendo a intenção, a pretensão de encontrar com Jesus e ter um encontro com Jesus, uma experiência marcante com Jesus, mesmo assim, ela teria o melhor momento da sua vida e seria um momento que iria mudar a sua vida pelo resto dos seus dias. Isso revela que ter esse encontro com Jesus pode estar na esfera da minha atuação, ou seja, eu posso buscar ter esse encontro, como também, com base nesse relato, a gente percebe que o outro lado, ou seja, a pessoa de Jesus, também deseja ter esse encontro com nós. E isso não é nenhuma novidade. Se você voltar para o início,
lá para o Éden, você vai perceber que o mesmo Jesus que buscou ter um encontro com essa mulher ali no poço, também buscou encontrar o primeiro casal, mesmo após eles terem cometido o pecado da desobediência e terem comido a lei do fruto proibido. Ou seja, é algo bastante natural de Jesus buscar ter um encontro com seus filhos. E eu tenho certeza e a convicção certa de que, da mesma forma que ele buscou ter aquele encontro com aquela mulher, ele também deseja ter um encontro comigo e com você. A pergunta é, nós vamos se permitir ou nos deixar ser abençoados com esse encontro? Ou a gente vai ignorar esse momento maravilhoso com Jesus? Essa história ela é bastante interessante. E no finalzinho diz assim, ó, o que aconteceu então? Um mestre judeu é contrastado com uma samaritana de má reputação. No entanto, nesse exato contexto, um encontro notável se desenrola. Isso é o que me chama a atenção. Porque Jesus, ele não busca ter encontros somente com pessoas de boa reputação, pessoas conhecidas, como, por exemplo, Nicodemos, né, que era altamente estimado pela sociedade, onde as pessoas tinham apreço por ele. Mas Jesus também tem interesse nas pessoas que, perante a sociedade, pode sim ter uma má reputação. Às vezes a gente pensa, não, Deus não quer saber de mim. As coisas que eu fiz, a vergonha que eu tenho de mim mesmo, eu não consigo nem me olhar no espelho. Só de pensar no que eu fiz, na história que eu tenho, no passado que eu tenho. A história da mulher do poço, a mulher samaritana, é exatamente para desmistificar isso, para contradizer essa, vamos dizer assim, eu não vou dizer incerteza, mas essa mentira que muitas vezes tem ecoado na mente das pessoas. Jesus tem interesse, sim, até mesmo das pessoas que perante a sociedade não valem nada, mas para o céu valem tudo. Inclusive, valeu o sangue de Jesus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Essa semana vai ser maravilhosa. E eu quero mais uma vez voltar a te convidar. Vamos juntos, todos os dias, até o fim, ter esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ter esse momento com Deus, estudando a palavra, tendo esse estudo guiado, o estudo da lição. Tá certo? Que desejar, Papai do Céu, possa te abençoar, possa falar ao seu coração e possa te trazer amanhã para mais uma vez termos o nosso momento com Deus. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.